Graça e paz, meus irmãos. Nosso Deus é bom em todo tempo nosso Deus é bom. E nós estamos mais um dia em sua casa para louvar e engrandecer o seu nome. Já louvamos, já oramos e agora vamos ouvir da palavra de Deus. Palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas. Palavra que é poderosa, que pode transformar, pode trazer para nós direção naquilo que precisamos. Nós estamos com o tema identificando as boas escolhas para uma boa colheita. E todo este mês estava sendo trabalhado este tema, identificando as boas escolhas para uma boa colheita. E começamos falando sobre dependência do agir de Deus. Precisamos saber identificar o que é bom para a nossa vida. A gente tem que parar de perder tempo com coisas que não vai nos edificar. Nós precisamos parar com atitudes que não nos vai levar a lugar algum, que não vai trazer para nós nenhum acréscimo na nossa vida espiritual. Nós precisamos começar a entender que precisamos remir o tempo enquanto os dias são maus. A gente precisa parar de perder tempo com coisas fúteis. A gente precisa parar de perder tempo com coisas que não vão edificar a nossa alma. E para isso nós precisamos fazer boas escolhas. Boas escolhas. E nós falamos que para fazer boas escolhas é necessário, é preciso depender de Deus. Ter uma dependência do agir de Deus, depender totalmente, completamente dele. Depender da sua direção. Depender do seu ensino. Para que nós possamos tomar ou fazer escolhas assertivas que venham edificar a nossa vida. Mas também nós precisamos identificar essas boas escolhas confiando na palavra de Deus. Confiando na palavra profética. Porque Deus, aquilo que Ele fala, Ele tem um compromisso com a sua palavra para cumprir. Ele tem um compromisso. E para identificar também as boas escolhas, para fazermos uma boa colheita, precisamos obedecer às instruções da palavra. Precisamos obedecer, que é o tema desta semana ainda, não é? Obediência às instruções da palavra. Nós precisamos identificar essas boas escolhas através da obediência às instruções da palavra. Eu quero convidar você a abaixar a cabeça e orar mais uma vez ao Senhor. Porque nós entendemos que precisamos dele e Deus quer falar comigo e com os irmãos nesta noite. Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por mais um dia que passamos e que pudemos contemplar a tua bondade que tem nos seguido dia após dia. Nós queremos agradecer pela misericórdia do Senhor, que nos acolheu e foi conosco no nosso dia quando levantamos do nosso leito. Quando levantamos pela manhã, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é por isso que estamos aqui. Nós queremos agradecer pela bondade que o Senhor tem demonstrado em nossas vidas. Nós queremos agradecer a proteção que o Senhor tem dado às nossas famílias.
Nós queremos, Senhor, te louvar pela tua fidelidade. E nesta hora nós pedimos ao Senhor que venha levar todo pensamento aqui que está, toda mente que aqui se encontra, cativa a Ti, ó Jesus. Que a nossa mente esteja agora submissa à Tua vontade, esteja rendida ao Teu senhorio, que a nossa alma esteja rendida ao Teu governo, para que possamos ter uma vida dirigida por Ti, uma vida instruída na palavra, uma vida que cresce espiritualmente em Tua presença, por observar a Tua palavra em obediência. E nesta noite nós pedimos isto, que nenhum outro pensamento venha tomar a nossa mente a não ser a palavra do Senhor, e que saiamos daqui edificados pela Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obediência às instruções da palavra. Nós temos ali um texto, que depois nós iremos lê-lo, mas introduzindo aqui este momento, eu queria dizer que instrução é algo muito importante na nossa vida, na vida humana. Porque instrução nada mais é uma transmissão de conhecimento. Instrução nada mais é do que uma formação de determinada habilidade. Na verdade, instrução é ensino. Instrução também podemos dizer assim que seja doutrina. Instrução é treinamento. O livro de Provérbios, e é o texto que nós vamos usar nesta noite, é um dos livros que é chamado de livros, fazem parte daquele grupo de livros que são chamados livros de sabedoria do Antigo Testamento. E no livro de Provérbios a gente vai encontrar várias instruções de vários assuntos que dizem respeito à prática diária da nossa vida. São conteúdos do nosso cotidiano, que trazem conselhos, trazem instruções para nos instruir, para nos trazer conhecimento. E o autor do livro de Provérbios, nós vamos ver que a sua grande parte é de autoria do Espírito, foi inspirada pelo Espírito, mas quem escreve grande parte é Salomão. Ele escreve este livro como um manual de instruções que é baseado na sabedoria. Eu sei que nem todo mundo gosta de manuais. Manuais é algo que muita gente não gosta de ler. Tem gente que não tem paciência em ler um manual. Tem pessoas, irmãos, que compram coisas e vêm com aqueles manuais e não tem paciência de ler como funciona. E às vezes perde aquilo que compra, quebra antes de até mesmo usar, porque não tem paciência de ler o manual. Se for algo que precisa ser montado, e ele ainda não sabe montar, ele vai se aventurar em ler o manual para armar, para montar. Porque tem pessoas que já acham que sabe tudo. Não preciso ler o manual porque eu já sei. E acha que juntando aquelas peças, ela vai conseguir armar, ela vai conseguir fazer com que aquele material que ela recebeu venha a ser construído, venha a ser montado o mais rápido possível. E às vezes as pessoas se enganam, pegam para montar e levam até mais tempo na montagem, porque não tem paciência de ler as instruções.
quando não quebram. Então, a instrução é algo que é importante para nós não perdermos tempo, não bater cabeça com algo que pode ser tão simples. Quando a gente para um momento para ler a instrução, vai ser mais rápido de você ter aquele produto nas suas mãos. Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4. Porque o livro de Provérbios, ele vai trazer instruções para pais, para mães, para filhos. O livro de Provérbios vai trazer instruções para quem é sábio, para quem é insensato, enfim, vai trazer instruções para todos. E a palavra de Deus começa assim dizendo: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único, em estima diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o entendimento, estime-a, e a ela te exaltará, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e serão seguros os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
Amém, irmãos? O texto começa dizendo: ouvi, ouvi, filhos, ouvi. Nessa forma que está aqui o verbo está na sua forma imperativa. Ouvir é perceber com a audição, é perceber pelo ouvido, é além da sua vontade. Ouvir, estar além da sua vontade, é você reter, que é bem diferente de escutar. Nós podemos mais até escutar do que ouvir. E o que seria ouvir, ou melhor, escutar? É uma ação que depende da vontade, da sua vontade, em prestar atenção, em tentar entender o que está sendo dito. Escutar é você refletir, e depois que você assimila, e depois que você entende o conteúdo, aí você vai tomar uma escolha de concordar ou não concordar. Então, escutar, você pode no final de tudo querer acatar ou não, mas ouvir está além da sua vontade, é um imperativo que nos leva para uma condição de obediência. Então o texto diz que ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ouvir a instrução. Identificar boas escolhas para uma boa colheita começa no ouvir. Muitas pessoas querem fazer uma boa colheita dentro dos seus lares. Tem muita gente que quer fazer uma boa colheita no seu trabalho. Tem muita gente que quer fazer uma boa colheita entre seus amigos. Mas tudo começa no ouvir. No ouvir. No ouvir. Estar atento para conhecer o entendimento. É estar alerta para conhecer qual é a boa doutrina. Porque diz aqui, o versículo 2: pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. E se a gente for pensar em lar, nós vamos ver que o texto está falando de alguém que está instruindo o seu filho, ou a filhos, um pai que instrui. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, ele vai falar sobre isso também. Se você acompanhar comigo, Colossenses, capítulo 3, Paulo vai falar a família. A partir do verso 18, ele vai ter instruções para mulheres, ele vai ter instruções para os maridos, para os filhos, para aqueles que são servos. Ele diz: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. É incrível porque Paulo novamente vai escrever algo muito semelhante em Efésios capítulo 6. Se você voltar um pouco, volte um pouco aí.
nessa carta paulina. E ele, em capítulo 6 de Efésios, ele vai falar a mesma coisa. Coisas bem semelhantes daquelas que nós lemos em Colossenses, que são instruções. Ele tinha dado instruções para a igreja ali em Colossos, mas agora estava dando instruções também para a igreja em Éfeso. E ele não começa diferente. Mas aqui ele vai falando, já vai usando a palavra, usando o mandamento. Ele diz que os filhos deveriam ser obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E ele aqui apresenta o mandamento, a instrução. Ele mostra qual era o mandamento. O mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Irmãos, ele prossegue falando sobre os servos, as instruções para os servos. No versículo 5, ele diz que os servos deveriam obedecer aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Cada um, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A instrução, irmãos, é para trazer ordem. A instrução é para dar direção nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos familiares. A instrução é para trazer paz. A instrução é para trazer correção. A instrução é para ensino. E é para isso que serve. Por que preciso ouvir? Por quê? Porque ouvir é uma ordem. E se não gosta de ouvir ordens, também não vai gostar de ouvir instruções de Deus. Você deve conhecer alguém que não gosta de ouvir ordens. Talvez um dia você também não gostou de ouvir ordens. Mas as ordens foram importantes para quem você é hoje. As instruções que você recebeu um dia foram importantes para tornar quem você é hoje. E como elas foram importantes para disciplinar a sua vida, tirar você do caminho errado para o caminho certo, a instrução trouxe vida para a sua vida. E por que preciso ouvir? Não é somente porque é uma ordem, mas é porque a doutrina é boa, o ensino é bom. Lá como nós lemos, Provérbios 4, o escritor vai dizer que eu vos dou boa doutrina. Boa doutrina. E aí eu venho agora para o texto, que é o texto que é a divisa de 1 João 5,3, que vai dizer o quê? Porque este é o amor de Deus, que guardemos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em outras versões, e os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. E é por causa do amor de Deus, irmãos, é que nós temos as regras, é que nós temos a instrução, nós temos esse ensino, é porque Deus nos ama. E aquele que ama ensina. E aí vem uma outra pergunta: se a doutrina é boa, o ensino é bom,
Mas por que nós não seguimos esta doutrina? Porque temos resistência às instruções. Tem pessoas que se zangam quando são instruídas em um trabalho. Querem fazer ao seu modo, mas não querem seguir a orientação. Tem gente que se zanga quando recebe um conselho. Eu acredito que ninguém aqui é desse jeito, que quando é orientado no trabalho a fazer de uma maneira, retruca. Eu acredito que todos aqui ouvem, para ouvir o chefe, para ouvir a orientação, para ouvir a instrução, para que o seu trabalho seja melhor efetuado. O mandamento do Senhor não é penoso. E o que falta para que nós possamos obedecer? Porque o tema diz que nós precisamos obedecer às instruções da palavra. Obediência. Falta, muitas vezes, obediência. Mas nós queremos obedecer. E o que é que nos impede de obedecer? Porque muitas vezes nós não temos um coração ensinável. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dê-me um coração humilde para reconhecer que não sei tudo, para ser instruído em sua palavra. Eu quero, Senhor, fazer uma boa colheita e eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer e obedecer. Porque talvez alguns queiram viver uma boa colheita, mas não querem se submeter à vontade de Deus. Querem viver do seu jeito, à sua moda. A Bíblia é boa, o ensino é bom, e porque não tem funcionado com algumas pessoas? Você tem um manual dentro da sua casa. Quantas vezes você tem aberto este manual para pedir a Deus direção? Quantas vezes oramos dizendo: Senhor, me dê direção, Senhor, fale comigo, como devo proceder? Mas o manual está na sua mão, a resposta está na sua mão, mas você não abre, eu não abro para pedir direção ao Senhor. Às vezes a resposta está ali, naquela leitura diária daquele dia. Às vezes está naquela leitura bíblica, que está ali a resposta que eu e você precisamos para tomar decisões. Decisões que não nos vai levar ao arrependimento. Mas negligenciamos. Confessemos que negligenciamos. Buscar a resposta. Queremos muitas vezes ouvir a resposta da boca do pastor, do líder, mas não queremos muitas vezes nos submeter e ouvir o que Deus em sua palavra fala acerca daquele assunto. E a gente precisa deste manual. Nós dizemos que a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática. Mas se a gente não lê e não obedece, não pratica, ela não é para nós a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Identificar as boas escolhas para uma boa colheita começa no ouvir, além da nossa vontade. Mas também não abandonar as instruções da palavra. O versículo 2, na parte B, diz: não abandoneis o meu ensino. Não abandoneis o ensino. Não abandone a sabedoria. E o que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado na prática. Tem tanta gente que tem tanto conhecimento, tanta instrução, mas muitas vezes não é bem sucedido. Conhece mais, lê demais, mas não é uma pessoa sábia. Por que não é?
porque não aplica no seu dia a dia. E sabedoria é isso, é aplicar o conhecimento na prática. Tem muita gente abandonando a prática de orar uns pelos outros. Enquanto que a Bíblia nos recomenda que precisamos orar. Tem muita gente abandonando a prática do culto a Deus. E quando eu falo culto a Deus, não é na igreja somente, não. É de você cultuar ao seu Deus, ao seu Criador. Quantas vezes no dia você agradece ao Senhor pela vida? Você agradece por tudo que você tem. Muitas vezes reclamamos mais do que agradecer. Abandonamos a prática de cultuar o nosso Deus no nosso dia a dia, na nossa prática. Mas Deus nos chama, irmãos, nesta noite, para um retorno às Escrituras. Um retorno a ler esse manual que traz vida para cada um de nós. Este manual que o resultado dele não é só vida, mas é também sabedoria. É não embaraçar os passos no nosso dia a dia. É a gente ter direção dada por Deus. A instrução do Senhor é para dar vida, guardar e preservar a cada um de nós. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7, diz isto, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que coisa forte. O insensato na Bíblia muitas vezes é tido como louco. O louco ele vai desprezar, ele não vai dar ouvidos, ele não vai dar importância à instrução. Mas Deus nos convida a temer a sua palavra, a temer a sua palavra, temê-lo, respeitá-lo, para que possamos ter o conhecimento dele e que possamos ser sábios, pessoas sábias. Mas para dar instrução, irmãos, não é qualquer pessoa que pode dar instrução, não. A pessoa que precisa dar instrução, ela precisa estar cheia também de palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, algo que Paulo vai dizer muito importante, é que ele diz que a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Quero que você leia essa palavra, porque essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Em outras versões, abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Nessa versão, que é a nova versão transformadora, diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. A palavra, a mensagem de Cristo precisa habitar em nós abundantemente para aconselhar. Pais, a palavra de Cristo precisa estar abundantemente, ricamente dentro da sua vida para instruir os seus filhos, para instruir uns aos outros. Se não for assim, irmãos, não vai ter autoridade nem poder na instrução. A instrução só tem poder e autoridade quando ela vem permeada pela palavra de Deus.
tem que ser em sabedoria e direção do Senhor. Portanto, irmãos, Deus nos convida para uma caminhada de obediência. Sempre foi assim, sempre será assim, de obediência àquilo que a instrução da palavra de Deus nos traz. Só cabe a mim e a você ouvir e não escutar, porque escutar você vai escolher se vai querer acatar, concordar ou não, mas ouvir é o imperativo que nos leva a obedecer. Quero que você se coloque de pé nesta hora. E vamos ter um momento agora de oração. Um momento que você e eu vamos orar por nós mesmos. E vamos, neste momento, pedir ao Senhor que o nosso coração esteja submisso, que o nosso coração esteja rendido às instruções que é dada na palavra de Deus. Oremos. Senhor, desde o início do mundo, obedecer sempre foi um desafio. Obedecer sempre requer um sacrifício. E tanto foi difícil ceder à tentação de desobedecer que Adão e Eva caíram. É um problema, Senhor, que a gente enfrenta desde o Éden. Desde o Éden a gente é tentado e somos levados a não obedecer. A não obedecer pais, a não obedecer professores, a não obedecer aos líderes, a não obedecer. E há um chamado nesta noite para cada um de nós, para nós nos submetermos ao teu senhorio, matar o nosso ego, a nossa vontade. Não, porque nós não queremos escutar somente o que nos agrada, o que faz bem para nós, o que julgamos que é bom para nós, o que queremos ouvir. Mas nós queremos ouvir, além da nossa vontade. Que nós venhamos, Senhor, cada dia mortificar o nosso eu, a nossa vontade, falar com todo o coração, como o apóstolo Paulo um dia falou. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne, que um dia vai perecer, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que todos os dias sejam assim, Senhor, submetendo a nossa vontade debaixo do teu governo, submetendo, Senhor, o nosso eu à tua vontade, com o coração disposto a ouvir a tua palavra, um coração rendido, um coração ensinável, um coração humilde,
para ouvir a instrução e não se aborrecer com a tua palavra. Porque toda esta instrução nos traz vida. Toda esta instrução nos livra de caminhos perigosos. Toda esta instrução nos faz frutificar. Toda esta instrução nos faz crescer espiritualmente na tua presença. Toda esta instrução traz para nós maturidade cristã. Toda meninice sai de nós quando nós estamos instruídos, quando nós estamos submissos à tua palavra. Não há espaço para meninices no nosso coração. Não há espaço para desavenças, para discórdias. Porque o amor do Senhor está derramado em nossos corações e a gente aprende a amar o Senhor, aprende a amar o próximo, aprende a perdoar as faltas do nosso próximo. A gente quer viver como Jesus viveu. A gente quer viver o modelo de Jesus. Tudo porque a gente ouve a palavra de Deus. Deus leva cativo o nosso pensamento a Ti. Que vãs filosofias, que doutrinas, que nos levem ao erro, elas sejam dissipadas da nossa mente. Mas que a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo esteja abundantemente na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, produzindo frutos, Senhor, para a glória de Deus. Oh Pai, nós queremos ser mais obedientes a Ti. Está aqui as nossas vidas, Senhor, diante do Teu santo altar. Dizendo, Senhor, não vivemos mais nós mesmos, mas queremos viver a vida de Cristo em nós. Queremos declarar que a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós queremos dizer, Senhor, que nós nos rendemos ao Teu senhorio. Que a Tua palavra em nós produza vida, transformação de caráter. Que a palavra de Deus em nós nos faça, Senhor, nova criação em Cristo. Que a palavra de Deus em nós, ó Deus, nos traga uma ética que seja respaldada pela palavra, que esteja balizada pela Tua palavra, que a palavra de Cristo em nós, de maneira abundante, venha produzir, ó Deus, cânticos espirituais, que venhamos ter uma linguagem sã, uma linguagem sadia, temperada com sal, e que ache graça nos ouvidos daqueles que nos ouvem. Que nós venhamos, Senhor, que esta palavra em nós, ela não caiba em nós, mas que nos mova a pregar, a falar, a anunciar Jesus ressurreto. Que a palavra de Cristo em nós seja tão grande, tão forte, que não caiba em nossos lábios e nos impulsione a falar, a pregar, a testemunhar de Jesus a todas as pessoas. Oh Deus, faz isso em nós. Faz isso em nós, nos dá um coração obediente. Um coração, Senhor, obediente, um coração quebrantado. Um coração, Senhor, que reconhece os seus erros. Um coração contrito ao Senhor. Oh Deus, nos transforma pelo poder da Tua palavra. Nos dá fome pela Tua palavra, sede, Senhor. Que no dia que nós não lermos, haja uma inquietação na nossa alma, no nosso espírito, e o Espírito nos traga a memória de que falta é a palavra, e que nós possamos nos render a ela, e lê-la, e comê-la, porque ela, na nossa boca, vai ser doce que nem o mel.
e ela vai nos alimentar, e ela vai nos fortalecer, e ela vai nos encorajar, e ela vai nos dar uma força sobrenatural nos dias difíceis. Quando estivermos passando por alguma prova, é ela que vai nos vai sustentar diante das dificuldades. É ela que nos vai trazer esperança. É ela que vai nos salvaguardar. É ela que vai nos proteger. É ela que vai nos lembrar do poder de Jesus. Ó Deus, nos dê amor pela Tua palavra. Nos enche de amor pela Tua palavra para obedecer. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Passar a palavra ao pastor. Graça e paz, irmãos. Penso eu que não precisava nem mais sentarmos, porque nós já iremos orar, finalizando o culto esta noite. Diante de tudo que nós já ouvimos e da oração final que nós participamos neste momento, já é o suficiente para que nós possamos sair daqui decididos a vivermos a palavra do Senhor, a confiarmos na palavra do Senhor e aguardar que esta palavra surtirá o efeito em nossas vidas. Portanto, fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo e lembrarmos aos irmãos que no domingo pela manhã estaremos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada esta noite. Tenho certeza que ela alcançou cada coração aqui, e de tantos outros que ainda irão ouvir esta palavra, através das transmissões, ó Deus, do YouTube, do Facebook e em tantas outras plataformas digitais. Esta palavra irá trazer cura, irá trazer norte para a caminhada, para as nossas caminhadas. Portanto, continua abençoando a Tua filha, que ministrou a Tua palavra nesta hora. Que esta palavra nós possamos vivê-la, para a glória e louvor do Teu nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Livra-nos de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz, ó Deus, e encontrar a nossa família em paz. Se porventura adentrou alguém aqui triste esta noite, que a unção da alegria visite-a nesta hora em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui sem esperança, que esta palavra que foi pregada seja esperança para esta pessoa. Faz isso, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e todo o arraiar de Deus na face da terra, de agora e para todo sempre. Aleluia. Pode sentar com as suas orações silenciosas. Nós estamos despedidos nesta hora em nome de Jesus, e lembrando você que domingo pela manhã, 9 da manhã, você tem um encontro com Deus e com os irmãos aqui neste lugar, na nossa abertura da escola bíblica dominical, em nome de Jesus.